Olá, seja bem-vindo ao Legal e Atual, o seu programa de TV que mergulha no universo jurídico sem esquecer dos temas do nosso dia a dia. Aqui tratamos os assuntos com profundidade, mas de um jeito acessível, pensando em toda a sociedade. Sempre trazemos no estúdio personalidades que possam abordar os temas que nós estamos tratando naquele dia, temas sempre legais e atuais. Hoje no estúdio, para tratar de crimes cibernéticos, traremos com muito orgulho e satisfação o presidente da OAB Maranhão, o advogado Caio Saraiva. Seja bem-vindo ao Legal e Atual. No programa de hoje está na pauta a crescente utilização de imagens de advogado para a prática de crimes cibernéticos. E para tratar desse tema, nós convidamos nada mais, nada menos do que o advogado Caio Saraiva, o presidente da OAB Seccional Maranhão. Seja bem-vindo, doutor Caio. Muito obrigado, Sérgio. Eu que agradeço o convite para que hoje possamos tratar sobre esse tema, que é um tema que tem incomodado muito a advocacia e também a sociedade. São golpes que acontecem todos os dias, o crime organizado, e nós precisamos traçar estratégias e cada vez mais ter informação. Afinal de contas, é a informação que será o melhor mecanismo para poder nós conseguirmos bloquear e evitar com que esse tipo de fraude aconteça e assim atinja a advocacia e a sociedade. Doutor Caio, isso tem me preocupado substancialmente com quanto está se tornando uma coisa corriqueira. Eu mesmo já fui vítima de uma prática semelhante, mas a forma como se deu a mim, eu até que dou por barato, porque foi um crime com uma engenharia fantástica. Sim, sim. Eu sou ex-bancário, recebi primeiro uma mensagem com a imagem do Sindicato dos Bancários, uma mensagem dizendo que o escritório de advocacia entraria em contato comigo. O escritório de advocacia chegou com o timbre dele e se reportando essa situação que eu vivenciei 30 anos atrás. Então, eu me dou por barato por conta disso, mas entrei em contato com a polícia, registrei a ocorrência, nós conseguimos prender os meliantes, eles estão sendo processados e eu já considerei isso um grande avanço. Mas cada vez mais eu vejo que eles estão se aprimorando. E agora eles têm utilizado a prática de mandar a foto do advogado de um número desconhecido e assim eles começam uma conversa indicando que teve uma decisão favorável em um determinado processo e vão evoluindo até que pedem o dinheiro. Como é que a OAB está acompanhando essa situação? Sérgio, é importante a gente esclarecer e explicar como funciona esse golpe, até para que as pessoas estejam alerta. O crime organizado ele se especializou. Esse golpe que acontece, que ocorre, o golpe do Pix, da transferência, utilizando o nome de advogado, se passando por membro do Ministério Público e juizado, porque até hoje isso eles estão fazendo também, entra em contato com a parte dizendo, olha, nós somos do juizado especial tal, nós somos da Justiça do Trabalho, seu processo ele teve êxito e aqui tem um alvará pendente de pagamento. Mas para você receber, você precisa fazer para nós aqui uma transferência referente às custas. E aí vão dizer que é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, dependendo de cada circunstância. Por que eu digo que o crime se especializou? Porque esse é aquele mesmo e velho golpe do boleto bancário, onde presidiários e outros criminosos entravam em contato com a parte ou com a pessoa e diziam, olha, papai, mamãe, faz uma transferência para mim, eu estou conseguindo aqui fazer uma conta, pagar uma conta. Papai, paga para mim aqui o boleto da faculdade, mandava para a parte ia e pagava, quando verificava que aquele boleto não era referente a um membro da sua família. Então, se atualizou, se aprimorou como? Hoje, grandes bancas organizadas, quando eu falo bancas criminosas, não falo de advogados e advogadas, utilizando-se de inteligência artificial, acessam a processo por meio do processo judicial eletrônico, que é a nossa plataforma de processos, e esse comando da inteligência artificial, ele faz a pesquisa em milhares de processos no período da noite, captando desses processos a informação do processo, os dados da parte, faz um relatório sucinto do processo, se tem valores ou não a serem recebidos, pega o contato da parte, então, no outro dia, por exemplo, esse crime organizado, desses agentes do crime organizado, tem todas essas informações. E com base nessas informações, eles entram em contato com a parte por meio do WhatsApp, se passando ou por um escritório de advocacia
ou por um advogado ou advogada, ou pelo juizado, pela Justiça do Trabalho, por um membro do Ministério Público, com o objetivo, assim, de captar ali recursos de forma indevida. E então ele diz, olha, você tem aqui um pagamento pendente para ser realizado, mas para poder receber esse pagamento, você precisa antecipar aqui para nós um pagamento de um valor. Então é importante destacar, primeiro, as partes. Desconfie quando você receber a mensagem pedindo para você valores e recursos de um número estranho. Sempre entre em contato com o seu escritório, com o seu advogado ou advogada, por meio do número que está cadastrado nos documentos que você tem guardados, na procuração, no contrato, ou naquele número que você tem salvo na agenda do seu telefone celular. Em regra, escritório de advocacia, logo ali no momento onde vai ser pago o alvará, não pede antecipação de pagamento ao cliente, pois já está na fase final do processo. Então, sempre trate pessoalmente com o seu advogado ou com sua advogada quando houver uma solicitação antecipada de pagamento. Antecipação de honorários, ela é totalmente possível, desde que esteja previsto no contrato entre advogado e cliente, ou caso haja uma circunstância no processo, que aí o seu advogado ou a sua advogada irá ali esclarecer, né, e o pagamento dos honorários, que é o que a gente chama de honorários pro labore. O que é que a ordem faz em relação ao golpe buscando evitar, Sérgio? Nós já fomos à delegacia de defraudações, nós já tratamos com o delegado aqui em São Luís, ali na central de delegacias no bairro de Fátima, sobre a delegacia de crimes digitais, com o objetivo de motivar que sejam realizadas ali investigações para que essas bancas criminosas sejam quebradas. Existem aí várias possibilidades, como agora, recentemente, houve uma operação em Fortaleza, houve uma operação no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, onde conseguiram quebrar várias dessas bancas que eram realmente organizadas, salas estruturadas, com vários computadores, com vários celulares, trabalhando ali a favor do crime organizado, mandando mensagens para as pessoas todos os dias. Então, é uma estrutura muito bem organizada. Também, nós realizamos entrevistas, mas, principalmente, as campanhas que nós realizamos, Sérgio, é importante que a advocacia participe e entenda o que o advogado e a advogada pode ser feito para poder evitar com que esse crime aconteça. Primeira coisa, nós conseguimos junto ao CNJ agora, com o Conselho Federal da OAB, que haja uma verificação de 2 fatores no PJE. Então, adote essa sistemática, pois somente adotando essa sistemática, você vai evitar com que criminosos utilizem dos dados do seu certificado digital para poder acessar o sistema PJE de forma indevida. Sabe o que é uma outra coisa muito interessante, Sérgio? Certificado digital. Ele vem com uma senha básica, que é 1, 2, 3, 4. Pouquíssimos colegas se atentam quando tiram seu certificado digital, de entrar lá na área lá no computador, na parte do símbolo do Windows, configurações de token e alterar o PIN. Porque é mais um mecanismo que evita com que os criminosos possam utilizar de forma indevida o seu certificado digital. Então, altere a senha do seu certificado digital para uma senha pessoal sua que só você vai conseguir identificar. Um outro fator também, Sérgio, é a informação para o cliente. Então, quando contratar com o cliente, já avise ao seu cliente, olha, estão ocorrendo os golpes de falsos advogados, pessoas que se passam por advogados e advogadas. Então, se alguém entrar em contato com você sobre um número estranho, entre em contato com nós por esse número, por esse e-mail, pois esse aqui são os nossos contatos oficiais. E também, Sérgio, se você observar, por exemplo, aqui, ó, as minhas redes sociais, no meu Instagram eu tenho uma estratégia. Eu coloco aqui na primeira bola de destaque, eu tenho os alertas dos golpes de pessoas que vêm tentando se passar por mim no dia a dia. Quando me mandam, a primeira coisa que eu faço é receber o print da pessoa e coloco aqui alertando a todos e todas. E também, eu fixo a campanha da OAB aqui no meu Instagram como a primeira publicação. Ou seja, quando o cliente acessar, quando o advogado acessar, vai logo a se alertar ali para esse fato que está ocorrendo muito no dia a dia. Então, eu solicito a todos os advogados e advogadas que também adote essa estratégia. Publicize os golpes, pois só assim você conseguirá alertar o seu cliente. A informação, sem dúvida nenhuma, é a melhor estratégia. Eu vou sugerir que a OAB faça um tutorial em caminho para os advogados. Perfeito. Porque, por exemplo, eu tenho dificuldade com essa movimentação de informática. E, igual a mim, tem números. Né? Então, se a OAB puder fazer um tutorial em cima disso que você acabou falando, vai ajudar muita gente. Perfeito. Eu recebi ontem uma postagem, até estava buscando aqui no celular, da doutora Gislaine Almeida, ela é advogada no interior. E
ela apontando 2 números que estavam se fazendo passar por ela. E dá para você observar perfeitamente o que aconteceu, porque no primeiro número aparece a foto dela com o número estranho. Uhum. E no segundo aparece a referência a um processo. Então vejam, vocês que estão acompanhando, como é que se dá na prática. Com a foto da advogada, um número desconhecido, o interlocutor, no caso o cliente, recebe uma mensagem mais ou menos assim: houve uma movimentação no seu processo com a Equatorial Maranhão. Seguramente, nesse momento, a inteligência artificial já fez a busca e identificou que ela patrocinava causas para a Equatorial ou contra a Equatorial. Então, ela distribui a mensagem para aquele que seria o eventual cliente, para em seguida vir a pedir algum valor. Doutor Caio, nós vamos precisar fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já. Perfeito. O Legal e Atual volta já. Você já conhece a Space Pet? Venha nos conhecer. Estamos localizados na Avenida dos Holandeses. Temos setor de banho e tosa, com produtos de qualidade. Transporte com segurança e praticidade. Temos consultas veterinárias, com atendimento especializado. E o principal, carinho em cada detalhe. Além de também uma farmácia completa, com variedade de medicações, ações e petiscos. Temos um compromisso com o bem-estar e segurança do seu pet. Vem para a Space Pet. O Legal e Atual está de volta, trazendo no estúdio a presença significativa do presidente da OAB, o advogado Caio Saraiva. Caio, você vinha falando sobre os mecanismos que os advogados podem utilizar para se proteger e proteger ao seu cliente. Sim. E você dizia, olha, tem um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que é de grande relevância. E eu queria que você continuasse daí. É um esclarecimento importante, Sérgio, porque qual que é a estratégia que eu disse? Eles acessam dados do processo, com essas informações eles entram em contato com os clientes, se passando por advogados, por escritórios de advocacia, pelos juizados, pelo Ministério Público, pela Justiça, por exemplo. E quem acessa esse processo, às vezes o advogado entra em contato com a gente assim, Caio, mas é muito fácil de identificar quem está fornecendo essa informação para os fraudadores, porque fica lá o último acesso do advogado ou da advogada nos autos do processo judicial eletrônico. Só o que ocorre? Hoje, muitas das vezes, quem é ali, quem aparece no processo como quem acessou a última vez, também é vítima de um golpe. Essa semana, por exemplo, eu tive contato de várias pessoas que disseram, olha, fulano de tal está acessando o meu processo, fulano de tal está acessando as informações do meu processo. Por exemplo, nós tivemos uma conselheira na cidade de Bacabal, uma conselheira da OAB, e essa conselheira jamais acessou dados do colega, por exemplo, que estava entrando em contato conosco, que era um colega de Balsas. Inclusive, por coincidência, outro colega que compunha o conselho da OAB. Então, nós conseguimos verificar que ela também estava sendo vítima de fraude. Então, alguém pegou ali as informações de acesso dela do PJE ou do certificado digital dela e estava se utilizando disso para poder acessar processo de advogados em todo o estado do Maranhão. Então, é importante você fazer a autenticação em 2 fatores para poder melhorar a segurança do acesso ao PJE e também alterar a senha do seu certificado digital para uma senha mais segura. Essa questão da senha do certificado digital, eu particularmente estou com a minha original porque não conheço. Por isso o pedido para o tutorial vai ajudar bastante. Caio, e a OAB junto aos órgãos de investigação? Como é que a polícia está se colocando em relação a isso? Eu, por exemplo, quando eu tive a possibilidade de partir para enfrentar o problema, eu lembro que eu estava fazendo encerramento do semestre, parece assim que eles têm um time impressionante.
só aparece na hora que você está enrolado. E eu fazendo o encerramento do semestre, corrigindo prova, lançando nota no sistema, foi quando chegou a mensagem e talvez por isso também eu não tenha tido a preocupação de fazer a checagem inicial. Mas procurei a Delegacia de Crimes Cibernéticos, na época era o doutor Guilherme, hoje é o doutor Adão, que está lá, tá lá à frente. Como que a OAB se posicionou em relação a isso? Já conversaram, traçaram estratégias? Já houve uma conversa com o Ministério Público a respeito, com o próprio Poder Judiciário? Sérgio, o principal mecanismo para poder, como eu disse, bloquear essa fraude é a informação. Seja o advogado ou a advogada levando a informação ao seu cliente de forma prévia, evitando que o seu cliente caia no golpe ou na fraude, ou também acontecido a fraude, ocorrida a fraude, fazer exatamente o que você fez quando abriu o bloco. Quando você abriu o bloco, você disse, olha, Caio, eu tive o problema, a primeira coisa que eu fiz foi procurar as delegacias e registrar um boletim de ocorrência. Eu faltei com a verdade, na verdade, porque a primeira coisa que eu fiz mesmo foi entrar em contato com o banco para tentar bloquear e acabei recebendo. Que é importante. Acabei recebendo parte do recurso. Pronto. Eu fiz logo a denúncia de que eu tinha sofrido um crime cibernético e eles tomaram as providências dele e conseguiram recuperar uma parte. Então é importante, você fez a transferência de forma indevida, entre em contato com o seu banco para poder primeiro reaver o recurso e impedir com que o valor seja transferido para outras contas. Segundo ponto, denuncie. Hoje existe um boletim online, que é um boletim eletrônico das delegacias do Estado do Maranhão, onde você consegue fazer o registro do boletim de ocorrência com as informações para a conta que foi transferida, qual o valor que foi transferido, o nome da parte que consta ali nos comprovantes, porque com essa informação, só assim a delegacia, né, as investigações poderão avançar com as informações. Então isso para nós é importantíssimo. Dialogando também com a Secretaria de Segurança, nós da OAB Maranhão criamos um e-mail que ele chama denuncie@abma.org.br. Feito o boletim de ocorrência, encaminhe para nós esse boletim de ocorrência também para esse e-mail, denuncie@abma.org.br. Pois só com um volume de boletim de ocorrências eu tenho como cobrar ainda mais da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão que as investigações avancem, pois é com base nessas informações que eles poderão chegar finalmente àqueles que realizam as fraudes. Tem alguma comissão da OAB hoje que já esteja trabalhando nesse segmento ou está afeto à própria presidência? Sérgio, nós temos uma comissão que ela tem uma atuação muito ativa na OAB do Maranhão, que é a Comissão de Fiscalização. Essa Comissão de Fiscalização, ela atua em parte voltada para esse golpe do falso advogado, mas atua muito também, e aí é o principal objeto dela, ela atua com pessoas que se passam por advogados, mas aí com o objetivo de contratar serviços, né, que são aqueles atravessadores, são pessoas que se passam por advogados e advogadas, bacharéis que ainda não são advogados, mas se identificam com advogados, com o objetivo de oferecer serviços a clientes. Então, nós já, por exemplo, fechamos falsos escritórios de advocacia aqui em São José de Ribamar, já fechamos falsos escritórios em Grajaú, em Buriticupu. Então, é uma comissão que atua combatendo nesse sentido e também fiscalizando o exercício profissional da advocacia. Hoje nós temos, infelizmente ainda, alguns colegas que falham. Talvez, acredito eu, e aposto que seja, prefiro acreditar que seja por desconhecimento em relação a aprofundar o conhecimento na matéria de publicidade para advocacia e comunicação. Afinal de contas, as normas acabam sendo um pouco complexas e colegas acabam falhando, deixando de observar o nosso Código de Ética e Disciplina, o provimento 205 do Conselho Federal, e acabam realizando, vez ou outra, alguma publicidade que excede os limites, né, estabelecidos pelo Código de Ética e pelo nosso provimento 205, que é quem regula a publicidade para a advocacia. E aí essa comissão também atua no sentido de fiscalizar, notificar esses colegas, para que assim mantenham o padrão. Afinal de contas, a publicidade da advocacia, ela ainda requer que ela seja sóbria, moderada, não mercantilizada, que ela tenha um caráter informativo e de não captação de clientela. São 5 princípios estabelecidos no artigo 39 do nosso Código de Ética e Disciplina. O advogado e a advogada que segue isso, sem dúvida nenhuma, não terá dificuldade em realizar a sua publicidade. Hoje nós vamos ter no quadro egresso a participação da doutora Valquíria Pereira, minha ex-aluna na Universidade de Selma, que ela passou por uma situação dessa de invasão do perfil e ela conseguiu recuperar. Então, na continuidade do programa, vocês que estão nos assistindo vão ter a oportunidade
de ouvir como foi que a doutora Valquíria conseguiu recuperar a sua rede social. Doutor Caio, foi mais uma vez uma honra ter Vossa Excelência aqui conosco. Sei das suas atribuições, eu costumo dizer a todos que Vossa Excelência é onipresente, porque é o presidente da OAB mais atuante que eu já vi na minha vida junto às nossas subseções. Você está o tempo todo acompanhando a vida dos advogados e lutando pelos advogados do Maranhão. E eu queria que você utilizasse esse tempo final para as suas derradeiras colocações. Sérgio, agora mesmo eu estou chegando, e aí estava tratando com você ontem sobre isso, estou chegando de uma viagem, uma rodada que fiz pelo estado do Maranhão na semana passada. Eu saí domingo para Brasília para poder participar das sessões do Conselho Federal da OAB, discutir as nossas pautas lá, os avanços para a OAB do Maranhão. Nós iniciamos agora a construção do nosso estacionamento para a advocacia, um estacionamento amplo, com mais de 150 vagas, com reconhecimento facial. Até o final do ano nós entregaremos esse estacionamento para a advocacia, então acabará o problema de estacionamento ali na sede da OAB do Maranhão, para que assim nós possamos iniciar a construção do anexo da nossa sede e também na nossa sede social. Aquela grande sede que em 2020 parecia um elefante branco, algo muito grande, hoje já está pequena para as atividades da OAB do Maranhão. Então nós precisamos ampliar a nossa sede da OAB do Maranhão e assim iniciaremos mais esse serviço para a advocacia. Então, saí para o Conselho Federal, fui até o Conselho Federal, segunda e terça. Na quarta, fizemos uma audiência pública em Caxias, com a presença do Procurador Nacional de Prerrogativas, doutor Alex Sarquis. Na quinta, fizemos em Caxias, em Bacabal. Na sexta, eu almocei com os colegas em Joselândia. À noite, estava com os colegas de Grajaú. No sábado, em Presidente Dutra. Domingo, em Barra do Corda. E na segunda-feira, nós reinauguramos a nossa sede da subseção de Barra do Corda. Então, fiz um compromisso com a advocacia maranhense, que foi de continuar sendo um presidente presente, agradecendo a votação, agradecendo a honra de poder representar os mais de 25 mil advogados do estado do Maranhão, que me honraram com a maior votação da história da advocacia maranhense, com 73% do reconhecimento. Então, essa é a minha forma de retribuir com muito carinho e com muito trabalho e dedicação a confiança otorgada pela advocacia maranhense. Muito obrigado, Sérgio, mais uma vez, por conceder esse espaço, esse momento tão especial para poder conversar com os advogados e advogadas do estado do Maranhão e desejar a todos um excelente término de ano aí, com muito trabalho, com muitos avanços e também com muitos alvarás, muitos honorários e muitos contratos. No próximo bloco, receberemos a advogada Valquíria Pereira no quadro Egressos, apoiado pela Universidade Selma. Tem receita médica? Traga para a Biomagistral e descubra a diferença de manipular com quem entende de cuidado. Aqui você encontra a farmácia de manipulados mais completa e confiável de São Luís. E o melhor, com entrega grátis e rápida, chegando até você em até 24 horas. Entre em contato por um desses números que estão aparecendo aqui na sua tela. Biomagistral Farmacêutica. Confiança, qualidade e cuidado em cada manipulado. O quadro egresso é o momento em que um ex-aluno da Universidade Selma vem à televisão para mostrar a forma como ele foi preparado para o mercado de trabalho. E está conosco hoje a advogada Valquíria Pereira. Seja bem-vinda, Valquíria. Obrigada. Valquíria, tempos atrás, eu que sou seu seguidor nas redes sociais, afinal você foi minha aluna, eu observei que o seu perfil no Instagram, ele foi invadido por um hacker. E você é uma das raras pessoas que conseguiram recuperar o seu perfil. E a gente vê perfis profissionais, a gente vê perfis privados sendo invadido e depois as pessoas têm uma grande dificuldade em recuperar o perfil e muitas das vezes não conseguem. Sim.
Dentro desse contexto dos crimes cibernéticos que nós estamos vivenciando no dia de hoje, como foi que se deu essa sua experiência de recuperar o seu perfil? Primeiramente, o que eu pensei? Todas as minhas redes sociais, elas têm configuração de 2 etapas, que até hoje o próprio sistema do governo ele tem disponibilizado a questão da configuração de 2 etapas. Ela serve justamente para privar ainda mais o perfil. Isso fica privando tanto a questão do governo, sistema do governo, como a questão do sistema do WhatsApp, do Instagram, e acaba vinculando uma conta à outra. Se a pessoa não for o titular da conta e ele tentar entrar, ele não consegue invadir porque tem um código que vai para outro aplicativo e a pessoa não tem aquele domínio por completo. Quando aconteceu isso no escritório, foi no Instagram do escritório, o que aconteceu? Eles não conseguiram adentrar no WhatsApp do escritório, porque o WhatsApp do escritório, ele tem essa configuração e no Instagram não tinha ainda. Só que eu consegui solicitar pelo WhatsApp e o código e ele não conseguiu adentrar no WhatsApp, que é onde mais eles pedem um pagamento, né? Vem pedir pagamento de honorários, como se estivesse se passando pelo próprio escritório advocatício. E eu consegui fazer todo o passo a passo e reativar minha conta do Instagram. Mas assim, hoje não é a realidade. A realidade é, as pessoas perdem e não conseguem mais reativar aquela conta, porque acaba tendo vários níveis de dificuldade, né? Porque são profissionais, geralmente eles são hackers, né? Na verdade. Então, assim, fica muito mais difícil de recuperar a conta e acaba criando outra nova. Mas o interessante de tudo é porque você acaba, além de criar uma metodologia particular, própria, sua, você acaba criando um nicho de mercado na sua advocacia, né? Porque, afinal, aqueles que tiveram essa dificuldade podem procurar a doutora Valquíria Pereira, que ela sabe o rumo para tentar conseguir recuperar o perfil. Isso, e também não deixa de ser um crime, né? E a pessoa tem que também chegar a denunciar, porque acaba se tornando uma situação corriqueira, né? E acontecendo com outras pessoas também. Doutora Valquíria, qual é a importância da Universidade Selma na sua formação? Olha, foi fundamental. Desde a escolha, né, eu tive várias oportunidades de fazer com outras instituições de ensino. Eu escolhi a do Selma vim por indicação de outras pessoas também, de ter um bom feedback em relação ao direito em si, né? Já estava com um nível de aprovação muito grande também pela OAB, e eu decidi fazer pelo Selma justamente por indicações. E eu acredito que o maior feedback que tem, né, é a propaganda boca a boca. E posteriormente eu fiz o vestibular, passei de primeira e comecei a frequentar a faculdade. E eu percebi também que as escolhas dos profissionais também, dos professores bem capacitados, todos com um bom diálogo também, porque não é só ter a questão da faculdade em si, são os profissionais também que fazem, né? Acaba estimulando os alunos a buscar mais conhecimento e também a questão que também eu posso frisar aqui com vocês, em relação ao estágio. Eu fiz o estágio lá também, estágio obrigatório. E eu me senti muito acolhida, né? E com cada dia mais a gente foi aprendendo, porque, querendo ou não, né, esse estágio ele é essencial para poder a gente se capacitar, né, como profissional. E depois de ingressado no mercado de trabalho, você prestou o exame da OAB, foi aprovada, hoje você é advogado, está no exercício da profissão. Como é que você acha que o Selma pode contribuir com a melhoria do seu egresso? Eu formei, eu ingressei na carreira. O que a universidade pode fazer para melhorar a sua capacitação? Então, né, acredito que tem vários polos, né, nesse sentido de fazer parcerias, né, com outras instituições, que no caso nós temos a ESA, né, que ela contribui também, né, com formação, além da formação profissional do acadêmico de direito, né, ele acaba também inserindo ele no mercado de trabalho, que acredito que também seria um ponto-chave, né, de fazer essas parcerias e motivar ainda mais o advogado profissional a escolher uma área no direito, né, já que a gente tem uma imensidão de áreas, e atuar especificamente naquela área, né, com parceria mesmo, sabe? E por influência da própria faculdade, da instituição, como é o caso da Universidade Selma. Por exemplo, que investir
em pós-graduações ou em cursos à distância é uma boa alternativa? Com certeza. Acredito até que, em relação à capacitação do próprio profissional, a questão online seria até mais presente, né? Até porque nós estamos no dia a dia, essa correria, né? Atendendo clientes. E hoje em dia ficou até mais fácil, né? A gente pontuar uns horários específicos para poder estar assistindo. A gente sabe também que tem certos programas que a gente consegue rever as aulas, né? E assim como no tempo real também consegue rever as aulas no horário que a gente tem disponibilidade. Seria interessante. Que bom. Valquíria, foi muito bom ter você aqui, reencontrar você agora pessoalmente. Um e prazer. eu queria deixar esse tempo final para suas considerações derradeiras, as considerações finais. Eu fico lisonjeada pelo convite. Como o doutor mesmo falou, que desde sempre, né, tá me acompanhando, e é um dos professores, assim, não é porque a gente está aqui presente, né, mas, assim, que eu tenho muito carinho e admiração também. Foi um período, assim, maravilhoso na minha vida, esse período que eu tive como você, com o professor profissional, né, a pessoa humana que o senhor é, e eu fico muito lisonjeada e é isso. Obrigado. Obrigada, gente. O Legal e Atual chegou ao fim. Espero que você tenha estado mais uma vez informado e tenha se sentido com a descontração que a gente sempre procura passar. Toda semana teremos um novo encontro, sempre trazendo uma personalidade no estúdio. Até o próximo programa, se Deus quiser. Oferecimento Progemax, a maior empresa de projetos públicos e privados do Maranhão. Space Pet, porque o seu pet merece carinho e dedicação. Clínica de Odontologia Doutora Mônica Marlete Almeida. Remoção de cárie e cirurgia a laser. Gera Som Eventos Especiais. O melhor em palco, sonorização, iluminação e painéis de LED. Maia Distribuidora. Tudo para lanchonetes, hamburguerias, restaurantes, pousadas e hotéis. RD Performance, musculação e bootcamp, em uma estrutura espetacular. Água Viva Piscina e Lazer, qualidade em produtos e serviços. Clínica Afeto, referência em ginecologia, obstetrícia e endometriose. Cirurgias através de laparoscopia e robótica.